Então, queridos, Provérbios 18, verso 20. Eu não me lembro se é a terceira ou quarta noite que nós vamos seguir nesse tema. E nós estamos falando já há alguns dias sobre decretos espirituais, o que são, como são. E hoje nós queremos falar efetivamente como realizar o decreto profético. Essa é a palavra dessa noite. E nós estamos mergulhando nesse texto que fala sobre o poder da palavra, o poder daquilo que nós falamos, que o que nós falamos, ele está carregado de vida ou de morte. Então, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. E o 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Essa é a palavra onde falamos a respeito do poder daquilo que nós dizemos. Lá na primeira noite nós falamos que o Senhor precisa nos alinhar com a sua palavra, que o Senhor precisa, que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, porque às vezes as pessoas têm o hábito de falar, de sempre amaldiçoar, de sempre falar coisas negativas, coisas que estão liberando morte. Lá naquela primeira noite, na semana passada, nós falamos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos então mergulhar um pouco mais. E o que torna um decreto profético algo tão importante para a nossa vida? É nós entendermos, é nós aprendermos a tornar aquele texto das Sagradas Escrituras uma palavra viva para nós. Não apenas um texto que nós lemos, mas torná-lo, nos encontrarmos naquele texto. E então, imbuídos da graça, da presença de Deus, da autoridade que o Senhor nos deu, a gente possa então liberar uma palavra, fazer uma proclamação, fazer uma declaração. É isso que é um decreto profético. Então nós vamos mergulhar um pouco mais nessa noite sobre isso. Quem tem autoridade é a igreja. O decreto profético, o que é? O decreto profético é uma declaração da palavra de Deus, expressando a vontade de Deus, carregada de autoridade divina, pois é a expressão do seu próprio querer. Quantas vezes alguém se pergunta: eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a nossa vida está na sua palavra. Leia a palavra e você vai encontrar nela qual é a vontade de Deus. Para qualquer situação que você quiser e buscar uma resposta, nela nós encontramos qual é a vontade de Deus para o seu casamento, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para os seus negócios, qual é a vontade de Deus para a sua vida em sociedade, qual é a vontade de Deus para a sua vida na igreja, qual é a vontade de Deus para qualquer área da sua vida. Então, se nós não entendermos a palavra, se nós não buscarmos a palavra, se nós não mergulharmos na palavra, nós nunca vamos entender qual é a vontade de Deus. E para que eu possa, com autoridade, me posicionar e expressar um decreto profético, que é a proclamação da palavra de Deus, a declaração da palavra de Deus, que expressa a vontade de Deus na nossa vida, pegando essa palavra de Deus que expressa a vontade de Deus e declará-la com a autoridade que o Senhor nos deu, isso vai expressar a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Isso vai se tornar uma realidade. Mas vamos lá. 1 Coríntios 1:20. O que diz a palavra? Aqui é importante a gente entender. Olha só que coisa linda. 1 Coríntios 1:20. Onde está... Não, é 2 Coríntios. Desculpa eu. 2 Coríntios 1:20. Olha só o que diz a palavra. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas forem as promessas de Deus,
todas têm em Cristo o Sim. sim. Todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. Amém? Amém. Tantas quantas forem as promessas de Deus, se eu tomar uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e eu invocar essa palavra de Deus, Deus diz aqui que não importa qual seja a promessa, ela já vem embutida, nela já vem embutida através de Cristo o sim. O sim. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu oro essa palavra, quando eu declaro essa palavra, eu estou dizendo o amém. O que quer dizer amém? Assim Você seja. já se perguntou o que significa amém? Assim seja. Aí você olha Jesus ensinando os apóstolos, os discípulos sobre oração. Ele diz assim, ó: seja feita a sua palavra, a sua vontade, aqui na terra como no céu. Então Jesus está dizendo que o amém, aquilo que a palavra já está dizendo que é sim, que é para se mover assim, que é para acontecer assim, que é dessa forma que acontece. Eu não preciso ficar duvidando. Mas está na palavra. Mas será que Deus vai se mover? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai realizar? Ali diz, ó, não importa tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Em Cristo está o sim. Sim, eu quero te abençoar. Sim, eu quero mudar a tua vida. Sim, eu quero mudar o teu casamento. Sim, eu quero que você prospere espiritualmente. Sim, eu quero que você seja o sal da terra. Sim, eu quero que você seja a luz do mundo. Sim, eu quero transformar as situações na sua vida. Sim, eu quero. Então eu preciso ouvir essa palavra e dizer: amém, Senhor, transforme a minha vida. Amém, Senhor, me transforme no sal da terra. Amém, Senhor, me transforme na luz do mundo. Amém, Senhor, restaure as coisas da minha vida. Olha só, a respeito do poder da palavra. A respeito do poder da palavra, olha só. Vamos lá. Provérbios 4:17. Então o decreto profético é eu verbalizar a vontade de Deus. É eu verbalizar o que o Senhor transmitiu na sua palavra. É eu verbalizar na forma de uma proclamação o que Deus diz na sua palavra. Então, no momento em que eu verbalizo essa palavra, no momento em que eu tomo essa palavra para a minha vida, então eu vou dar vida a essa palavra, eu vou encher essa palavra de autoridade. Eu falei um texto, eu falei Provérbios. Mas que barbaridade, não é Provérbios, é Romanos 4:17. Não sei nem de onde saiu Provérbios aqui, mas você vai ver. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de Abraão, de como Abraão se moveu tomando uma palavra de Deus. Nós vamos ler até o 22, olha lá. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele, Deus,
era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Vamos entender o que aconteceu aqui. Abraão, quase 100 anos, esperando que um dia Deus trouxesse à existência e à realidade a promessa de que ele teria um filho. Essa foi a promessa de Deus por muitos anos para Abraão. Mas agora Abraão está com quase 100 anos, 99 anos. Sara já está idosa. A palavra diz que o corpo dos dois já estava amortecido. Nem Abraão podia de alguma forma ter alguma relação íntima com Sara, e nem Sara de forma alguma poderia gerar um filho, também já sendo idosa. A Bíblia diz assim, que Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Ou seja, os dois já eram amiguinhos, pegavam de mão e iam passear. E aí Deus vem e diz para eles assim: Abraão, daqui a um ano eu volto aqui e Sara vai estar com o seu filho. A partir de agora você vai se chamar, ele era Abrão, agora você vai se chamar Abraão. E a sua mulher vai se chamar Sara. Aí, muito bem, Abraão significa o pai de uma multidão. Quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. E Sara significa princesa. Sara era uma idosa, parecia uma brincadeira. Aí eles foram para casa. E aí lá os dois conversando no meio do acampamento. Daqui a pouco Sara gritava de lá: Abraão! E as pessoas ouviram e disseram: Abraão, pai de uma multidão? E ele respondia de lá: fala, Sara. Princesa, uma mulher idosa. E eles se chamaram assim, mesmo antes da criança ser gerada, mesmo antes de se tornar, de vir à existência a palavra que Deus liberou. Você está entendendo? Então, o que significa isso? Que o decreto profético, ele muda a realidade de uma situação. Mesmo que a realidade física seja uma, o decreto espiritual, pela fé, me dá a graça de trazer à existência aquilo que não existe, como se existisse. Então, quando Abraão, cada vez que Abraão gritava lá no acampamento, chamando pela princesa Sara, e cada vez que Sara gritava chamando o pai de multidões, aquela palavra ia sendo impregnada naquele ambiente. Eles estavam liberando uma palavra profética. Agora é muito interessante porque Sara começou a gerar um filho. E a gente precisa entender que Isaac não foi gerado, Deus não fez em Sara o milagre que fez em Maria. Isaac não foi gerado pelo anjo, pelo Espírito Santo. Isaac foi gerado da mesma forma que toda criança é gerada. Abraão e Sara geraram Isaac da mesma maneira que todo pai e mãe gera o seu filho. Então por isso que Paulo diz assim, o mesmo Deus que ressuscita mortos, ele vivificou, ele trouxe vida de volta ao corpo de Abraão que já estava amortecido, e ao corpo de Sara que já estava amortecidos, e os dois, pela graça de Deus, crendo numa palavra que foi liberada pelo Senhor, crendo nessa palavra e profetizando e repetindo essa palavra, trouxeram à existência a promessa de Deus. Ficou difícil de entender? Não é difícil de entender? Não. Então cada vez que eu tomo a palavra, mesmo que a minha realidade seja outra, mesmo que a minha realidade física seja outra, mesmo que a realidade da minha casa seja outra, mesmo que a realidade da minha saúde seja outra, mas se eu tomo a palavra de Deus e eu declaro essa palavra de Deus, essa declaração carregada do Espírito Santo, ela tem o poder de mudar a realidade espiritual, tem o poder de mudar a realidade física. Você está entendendo? Então cada vez que eles gritavam, pai de multidão, princesa,
Cada vez que eles declararam aquela palavra, a realidade física ela foi mudando, ela foi se transformando, ela foi sendo quebrada, ela foi sendo mudada. Cada vez que eles declararam aquela palavra, cada vez que eles expressaram aquela palavra, a realidade física foi se transformando, até que chegou um dia que Sara chega para Abraão e dá para ele a notícia: estou grávida. Glória a Deus. Ali alguém, eu fico imaginando aquele povo no acampamento de Abraão. Ali um dia passa Sara com aquela barriguinha de grávida, uma mulher idosa. Uma mulher idosa com aquela barriguinha de grávida, e Abraão junto de mãos dadas, os dois passeando. Vamos, Abraão, vamos, pai de multidão. E é tão legal o que Deus faz, querido, porque a promessa de Deus que ele seria um pai de uma multidão, e Abraão, e a palavra, a cultura judaica dizia que a manifestação da bênção de Deus era uma grande quantidade de filhos, então tinha que ter muitos filhos. E aí Deus chama Abraão de pai de multidão e dá para ele quantos filhos? Um só. E daquele homem Deus trouxe à existência uma multidão de filhos. Toda a nação de Israel foi gerada através de Abraão. Dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, das tribos, todos são filhos de Abraão. E a gente vê o quanto é importante nós entendermos o poder da palavra. Nós entendermos o quanto é importante nós tomarmos a palavra e declararmos a palavra. Tomarmos a palavra e expressarmos essa palavra, trazendo à existência aquilo que existe no reino do Espírito, mas que talvez não existe ainda no campo físico. Então você pega a palavra, olha para essa palavra, e você declara essa palavra. Você faz uma declaração dessa palavra, que expressa a vontade de Deus. Aí você diz assim: tá, mas o senhor está falando, o senhor dá um exemplo para nós. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Houve uma ocasião que eu fui chamado para orar por uma senhora. E a história é mais ou menos assim. Eu cheguei na casa dela, era já de noite. A família estava lá reunida, e aí, eu queria que o senhor orasse por ela. Ela sofreu um acidente de trabalho, ela caiu, ela estava numa escada, alguma coisa assim, ela caiu e bateu com o joelho no chão, e essa, como é que chama? Bateu com a rótula, e aqui dentro tem uma cartilagem. Essa cartilagem, sei lá, saiu, escapou, sei lá. Eu sei que não tinha mais a cartilagem. E ela passava o dia inteiro com dores horríveis. Muitas dores. E ela tomava muita medicação para aliviar a dor, e a dor era constante. E eu entrei ali, ela estava deitada na cama, assim, um pouco mais levantada, um travesseiro, sei lá quantos embaixo da perna, e ela não podia se mover dali. E eu conversei com aquela senhora. Conversei com ela, falei de Jesus, falei que Jesus podia curá-la, falei o que Jesus realizava, e disse que Jesus podia curá-la. E eu perguntei: a senhora crê que Jesus pode curar a senhora? Ela disse: creio. No dia seguinte, viria uma ambulância, a ambulância ia buscar ela, e ela ia fazer uma cirurgia para amputar a perna, na altura do joelho. Os médicos tinham tentado todo o tratamento, não conseguiram, então eles iam amputar a perna daquela senhora. E aí eles me chamam um dia antes. Vou chamar lá o pastor Fernando. Amém. Vamos lá. Conversei com aquela senhora, orei por ela. E eu disse para ela: olha, muitas vezes a cura que Deus realiza, às vezes ela é instantânea. Às vezes alguns minutos, às vezes no dia seguinte. Alguma coisa pode acontecer se Deus quiser curar. Amém? Amém. Orei por ela. Daí eu disse: o único jeito da gente saber se Jesus me curou é a senhora se mexer, tentar levantar. E aí, terminei de orar, vi se ela tentava se mexer, e ela foi mexer e começou a gritar de dor. Eu disse: bem, então tá. Eu disse: bom, vamos esperar em Deus. Virei as costas e fui embora. Fui embora, nunca mais eu soube notícia daquela família. Passou 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. Não era uma família que a gente tinha contato, não era família que a gente tinha qualquer tipo de relacionamento, não congregava na igreja. 2 anos depois eu estava lá,
no banco Besc, Banco do Estado de Santa Catarina. Eu estava lá no banco, e aí tem uma senhora limpando lá, ela me olhou, ficou me olhando assim, me encarando, e eu disse, o que essa mulher está me encarando? E ficou me encarando e tal, daí lá de longe, daqui a pouco ela veio mais perto, e sabe essa pessoa passava varrendo e me olhando. Eu disse, sabe que essa mulher está descasquetada comigo? E aí daqui a pouco ela veio quase varrendo o meu pé, e ela disse, bom dia. Eu disse, bom dia, o senhor lembra de mim? Eu disse, não conheço a senhora, não sei quem é. Ela disse, o senhor lembra dessa situação? Eu disse, lembro. Aí eu olhei e disse, tá aí, as tuas pernas estão aí, não tiraram as tuas pernas. Ela disse, não, o senhor nem sabe o que aconteceu. O senhor saiu, não deu 5 minutos. Eu me mexi, consegui me levantar e nunca mais eu tive dor nessa perna. No outro dia a ambulância veio e nós mandamos embora. Jesus me curou naquele dia. Eu disse, olhei para ela e disse assim, mas a senhora levou 2 anos para me contar isso? Por que a senhora não me contou antes? Eu não sei o que e tal. Mas o importante é o quê? Que embora o prognóstico fosse de que não havia uma solução, embora o prognóstico fosse de que não haveria cura, embora o prognóstico da ciência era de que a perna precisava ser amputada, porque cientificamente não havia como injetar de volta aquela cartilagem, não estou falando uma bobagem, Regina, é isso ou não é? Depois que saiu já era, corta fora e não tem jeito. Mas, embora o prognóstico fosse esse, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus pode curar. Amém. Então, por conta dessa palavra, e esta palavra foi declarada para aquela mulher, Deus realizou um milagre. No reino do Espírito, a perna já estava curada, embora ela sentisse dor. No reino do Espírito, ela ainda continuava com dor no momento que encerrei a oração. E como não houve uma resposta imediata, eu virei as costas e fui embora. Ela disse assim, quando o Senhor chegou no portão da casa, eu já estava de pé dentro de casa, gritando, e a família ficou me acudindo, e ninguém lembrou de falar com o Senhor. Ninguém lembrou de lhe contar o que havia acontecido. Então isso é muito claro de como Deus age, da importância da gente pegar a palavra. Embora o prognóstico às vezes da nossa casa é um prognóstico de que o casamento vai se desfazer, o prognóstico de que o problema não tem solução e que não há uma saída, quando nós tomamos a palavra, e para cada promessa em Cristo existe um sim, então nós declaramos essa palavra, e é o poder dessa palavra que expressa a vontade de Deus, que vai trazer à existência aquilo que não existe. Amém. Que vai trazer à existência de volta a cartilagem para o joelho, que vai trazer à existência um filho gerado no ventre de uma mulher idosa, a quem Deus, na sua velhice, passa a chamar de princesa. Uma criança gerada no ventre de uma mãe idosa, cujo marido já estava com o corpo amortecido, e que por uma graça, por um milagre de Deus, que trouxe à existência aquilo que não existia, fez com que Abraão pudesse, num relacionamento íntimo com Sara, com que suas sementes voltassem a existir, que voltassem a ter vida, e pudessem dar a ele a capacidade de gerar um filho, de depositar a semente de um filho no ventre de uma mulher idosa. Uau, esse é o poder da palavra. Qual é o grande problema, ou um dos grandes problemas da igreja moderna? É não conhecer o poder da palavra. É não conhecer o poder da palavra, o poder que está contido nas promessas do Senhor, o poder que está contido nas páginas deste livro. Cada vez que Deus diz alguma coisa, Ele está expressando a sua vontade, e se eu tomo conhecimento dessa palavra, e eu declaro essa palavra, eu estou expressando a vontade de Deus. Aleluia. Eu estou expressando a vontade de Deus. A vontade de Deus para aquela situação, a vontade de Deus para aquela família, a vontade de Deus para aquele momento, a vontade de Deus para aquilo, através do que? Da palavra. Deus, através da palavra, Ele trouxe ordem ao caos. O Gênesis 1 fala disso.
A terra era sem forma e vazia. A terra era um caos. Havia trevas sobre o abismo. Havia trevas sobre tudo. Era um verdadeiro caos. Mas Deus veio e Ele liberou o quê? Uma palavra. E Deus veio e disse: haja luz. E no instante em que Deus liberou uma palavra, a luz veio à existência. Então Deus é um Deus de palavra. Olha só o que diz aqui sobre isso, ó, sobre palavra. Jeremias 1,12. Obrigado. Jeremias 1,12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que minha palavra se cumpra. Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Se eu libero a palavra de Deus, que expressa a vontade de Deus, Deus vela para cumprir a sua palavra. Por isso que a palavra diz assim, ó: eu posso não ser fiel, eu posso deixar de ser fiel, mas Deus é fiel à sua palavra. Você está entendendo? Deus é fiel à sua palavra. Ou seja, Ele vai cumprir a sua palavra, mesmo que eu desobedeça, mesmo que eu transgrida, mesmo que eu ande por um caminho tortuoso. Ele não vai entortar a palavra para me encaixar ali. Ele vai seguir a sua palavra. Olha o que diz mais, em Isaías capítulo 6, 6:60, aliás, Isaías 62:6. Olha o que diz lá. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente ao Senhor, a Jeová, não há trégua. O 7. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Vós que clamais ao Senhor, não deis descanso a Ele. Não desistam de clamar a sua palavra, até que Ele traga à existência aquilo que Ele falou. Você está entendendo? Então, quando a igreja entender, ou seja, quando ela voltar a entender, quando ela for alinhada pela palavra, quando ela redescobrir o poder da palavra, ela vai ter uma oração eficaz, porque ela vai retornar a orar a palavra. Ela vai ter uma vida cristã eficaz, porque ele vai declarar a palavra, e a palavra declarada vai trazer à existência o propósito de Deus e o querer de Deus. Nós vamos nos mover mais na vontade de Deus. Quanto mais nós declaramos a vontade de Deus, mais nos movemos nessa vontade expressa na sua palavra. Então a igreja desse tempo, a igreja desse século, a igreja pós-moderna, a igreja contemporânea, a igreja de hoje precisa retornar a palavra. Amém. Precisa retornar a palavra. Precisa retornar a palavra. Decreto profético não é sair declarando coisas que vêm à minha cabeça. Não é eu declarar qualquer coisa e dizer em nome de Jesus amém, assim vai acontecer. Isso não é decreto profético. Isso pode ter qualquer nome. Eu podia dizer que é um decreto patético, porque você está declarando a sua vontade, e Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus não tem compromisso em fazer as coisas que você diz só porque você disse. Deus tem compromisso em velar a sua palavra. Então, quanto mais eu declaro a palavra, mais ela vai se tornar realidade na minha vida. Amém. Mais ela vai ter poder na minha vida. Amém. Mais ela vai ter um poder de realizar o propósito de Deus na minha vida. Quanto mais eu mergulhar na palavra, mais ela vai ter poder na minha vida, na minha casa
e em tudo que eu faço. Então, como filhos de Deus, nós temos que mudar, parar de falar de problemas. Você já viu pessoa que se encontra em fila de banco e fica falando de problema? E parece que um quer ganhar do outro. Um quer ganhar do outro. Ah, eu agora quebrei minha perna. Aí o outro disse, mas e eu? E eu? Infartei. E aí eu tomo tantos remédios, o outro, e eu tomo tantos. E aí as pessoas começam a falar de problemas. Uma quer ganhar da outra. Porque uma quer ter mais problema que a outra. Uma quer mostrar para a outra que sofre mais. Que a vida dele é mais difícil. Então nós temos que parar de falar de problemas. Nós temos que parar de ficar mencionando problemas. Temos que começar a declarar a promessa. Glória a Deus. A declarar a palavra. Isso não é confissão positiva. Isso não é confissão positiva. Confissão positiva é dizer qualquer coisa e Deus vai ter Deus vai cumprir porque eu estou falando. Confissão positiva é outra coisa. Declarar a palavra é algo diferente. Então, ao invés de eu ficar falando de problemas, ai meu Deus, agora não tem jeito, minha perna vai ser amputada. Agora não tem jeito. Vamos falar a palavra. Vamos declarar a palavra. Vamos mudar aquilo que nós estamos falando. Vamos impregnar o ar de uma palavra profética, de uma promessa de Deus, em cuja palavra, para cada uma dessas promessas em Cristo já está o sim. Cada vez que você se preocupa, como eu vou fazer? Como eu vou pagar isso aqui? Como eu vou resolver tal coisa? E ao invés disso, você declarar a palavra. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu fui moço, já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí você olha para aqueles e diz, vou ter que mendigar lá na porta do Nacional, vou ter que ir lá pedir moeda para poder me sustentar. Mas a palavra de Deus, ela declara, eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Você é filho de Deus? Amém. Você foi justificado, você é justo. Nunca vi o justo desamparado. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão. E aí Jesus vem e diz assim, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer? Se o Senhor cuida dos pardais, que não semeiam, que não colhem, mas que Deus provê para eles o alimento, você não vale mais do que um pardal? Se Deus veste a erva do campo que agora existe, amanhã é queimada, você não vale mais do que a erva do campo? Não andeis ansiosos, disse Jesus. Então por que você anda ansioso? Então por que você anda perdendo noites de sono? Olha para a palavra. Libera a palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida da minha família, que o Senhor cuida dos meus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você perde noites de sono preocupado com seus filhos. Será que esse Deus não é capaz de cuidar dos teus filhos? Será que esse Deus não é poderoso o suficiente para guardar os teus filhos? Será que esse Deus não é poderoso o suficiente para cumprir na vida deles o seu propósito? Eu vou dizer para você, você que um dia chegou no altar e entregou o seu filho ao Senhor, você precisa entender, o filho não é seu, é de Deus, é dele. Então sabe o que você tem que orar? Senhor, o meu filho já é teu, já foi entregue para ti. E o Senhor tem um propósito na vida dele, Senhor. Eu oro para que a tua vontade se cumpra na vida dele. A tua vontade se cumpra na vida do meu filho. A tua vontade se cumpra na vida do meu neto. A tua vontade se cumpra, Senhor, na vida desse meu filho. Hoje não está aqui, mas eu libero a tua palavra sobre ele.
Deus é poderoso para mover-se de alguma forma e trazer à existência aquilo que Ele disse que faria. Amém. Ele é poderoso para cuidar dos seus filhos. Ele é poderoso para resolver as questões que nós não conseguimos resolver. O ditado já diz: nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, mas Deus está nos céus e Ele vê todas as coisas. Então nós temos que confiar nele, crer nele, declarar a sua palavra, para que essa palavra tenha o poder de mudar a minha realidade. Amém. Mudar a minha realidade. Olhe para Abraão, o que prevaleceu? A realidade física ou a realidade espiritual? Qual realidade prevaleceu? A realidade espiritual. Os prognósticos eram outros, mas a realidade espiritual prevaleceu. Então, ao invés de falar de derrota, ao invés de falar de problema, ao invés de falar de dificuldade, ao invés de dizer não dá, não pode, não consigo, nunca vou conseguir, olhe para a palavra e declare a palavra. Então nós temos que alinhar o nosso coração com esse Deus. Nós temos que fazer com que a nossa boca libere a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus. Profetize a provisão, profetize a cura, profetize o milagre, profetize a resposta, para que a gente consiga se mover expressando essa vontade de Deus. E por fim, o decreto profético, ele vem carregado do poder criativo de Deus. O poder criativo de Deus, impregnado num decreto profético. Qual? A pessoa está condenada a perder uma perna, e aí a palavra é liberada. E quando a palavra foi liberada, entrou em ação o poder criativo de Deus. É aquilo que é impossível para a ciência, tornou-se possível por causa de uma palavra. Cada vez que eu declaro um decreto profético, cada vez que eu proclamo a palavra de Deus, eu estou liberando o poder criativo de Deus. O que Deus vai fazer? Não sei. Como Deus vai fazer? Não sei. Não cabe a mim me preocupar, nem dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas Ele vai fazer. Amém. Ele fará. Porque o resultado da expressão da vontade de Deus é que o nome do Senhor será glorificado. É o que estava lá naquele texto que nós lemos. Em cada promessa que há o sim, segundo Coríntios 1:20, olha lá, porque quantas, segundo Coríntios 1:20, porque tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Deus faz para que Ele seja glorificado. Amém. Para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Junte-se com a sua família. Seja agora uma família profética. Você que está aí na sua casa, junte a família, vamos orar junto. Vamos orar a palavra. Dê as mãos aí nas pessoas da sua casa. Procure lembrar o que a palavra de Deus fala a respeito das dificuldades, dos problemas, das lutas que vocês estão vivendo na sua casa. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Mas o que diz a palavra de Deus? Se há alguém enfermo, a palavra diz que Jesus pode curar. Ela diz: a oração da fé curará o enfermo, salvará o enfermo. Deus pode restaurar esse relacionamento que está quebrado, que está rompido. Ah, mas eu briguei com
com a minha esposa, eu briguei com os meus filhos não querem saber de mim. E aí a palavra de Deus diz que Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Olha a palavra nessa noite. Senhor, eu estou endividado. Davi disse: eu fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Olha a palavra nessa noite. Declare a palavra nessa noite. Traga à existência aquilo que já existe no reino do Espírito. Ore para que a realidade espiritual se torne real. Ela venha sobre a realidade física e transforme essa realidade. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. E nós queremos orar como uma família profética. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz: não andeis ansiosos. Senhor, nós queremos orar nessa noite a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor cuida do nosso alimento, que o Senhor cuida da nossa veste, que o Senhor provê para nós o alimento e as roupas para vestir, que valemos mais do que um pardal e que valemos mais do que a erva do campo, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos diz: sejam conhecidas diante de Deus toda a vossa ansiedade. Senhor, nessa noite nós queremos lançar diante de Ti os motivos de nossa ansiedade, Senhor, os motivos de nossa preocupação, as coisas que tornam o nosso coração ansioso, as coisas que tornam o nosso coração angustiado, as coisas que tornam o nosso coração entristecido, as coisas que abalam a nossa fé. Nós queremos lançar diante de Ti, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor cuida melhor dos nossos filhos do que nós mesmos. Nós queremos declarar, Senhor, que o nosso coração se converta aos nossos filhos e que o coração dos nossos filhos se convertam a nós, Senhor. Que o Senhor traga uma restauração nesse relacionamento, dessa família. Que cesse nessa noite toda gritaria, toda confusão, toda discórdia. Que cesse nessa noite, Senhor, toda malignidade, toda discórdia que foi semeada dentro dessa casa. Que cessem todas as vozes de violência. Que cessem todas as vozes de intriga. Que cessem todas as vozes de discussão, Senhor. Que calem-se todas essas vozes e que o Senhor traga paz para dentro dessa casa. Que o Senhor traga harmonia para dentro dessa casa. Que nessa casa aconteça o que aconteceu na casa de Zaqueu, de quem o Senhor disse: hoje entrou salvação nessa casa. Que a Tua salvação entre na casa dos Teus filhos. Que haja conversão nessa casa, Senhor. Que os filhos possam se converter a Cristo e que os pais possam se converter a Cristo, que os idosos possam se converter a Cristo, que essa família inteira possa se voltar a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá graça para que os Teus filhos saiam dessas dívidas nas quais eles mesmos entraram, Senhor. Dá a eles sabedoria, dá a eles entendimento, Pai. Dá a eles graça para poderem administrar os recursos que Tu tens dado a eles. É a nossa oração, Senhor, que a Tua vontade se cumpra nessa casa, que a Tua vontade se cumpra na vida profissional, que a Tua vontade se cumpra, Senhor, nos negócios, que a Tua vontade se cumpra, Senhor, na família, que a Tua vontade se cumpra naqueles que pensamos que estão longe de Ti. Que a Tua vontade se cumpra, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como lá no céu, aqui na nossa casa, como lá no céu. Que a realidade espiritual venha à existência, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço aí nas pessoas da sua casa. Glória a Deus. Que
que Deus traga à existência a sua palavra. Eu não sei se semana que vem a gente vai continuar, mas tome isso como uma tarefa para você. Uma tarefa para você cumprir em casa. Olhe para a situação que você está vivendo e procure na palavra o que ela diz sobre o que você está vivendo. E passe a declarar essa promessa, porque para cada promessa em Cristo já está o sim. Amém. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática, em nome de Jesus. Amém?